Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá, Euzinha, Jaqueline Ramires. E hoje, em mais uma edição do meu programa, eu vou ter a honra e o privilégio de entrevistar ele. Quem é você, meu amor? Eu sou Regis Vascon, homem transexual há 16 anos do movimento LGBT. Sou Regis Vascon, sou um homem transexual com muito orgulho, sou militante LGBT há 16 anos, sou profissional do direito, criminalista. Hoje a gente vai tocar numa temática que a gente fala pouco, né? Que é a transexualidade do homem, né? O homem trans. E aqui nada melhor do que convidar quem? Um homem trans. E aqui temos o Regis. E hoje a gente tem um chazinho muito delicioso aqui. Nossa, adoro chá. Um chá de camélia. Hoje tá tendo também. Esse bule era da minha avó, sabia, Regis? Nossa, legal. Aqui, você pode tomar nesse aqui, bonitinha. Obrigado, lindo. Olha que bonitinha a Lindo. xícara. Brinde ao nosso programa. O goloso já vai tomando chá. Regis, polêmica. Existe assim, um protótipo do que é ser mulher, né? E um protótipo do que é ser homem, né? Na sociedade. E geralmente esse protótipo, ele é o protótipo cis. O que é ser mulher? Tem padrão de beleza em cima, tem um corpo em cima, tem um tipo de comportamento em cima, e tudo isso é cis. E aí tem a questão da passabilidade, de você ser parecido com a mulher cis, tem a tal da passabilidade. E o protótipo é aquele que sofre menos opressão. O que a gente quer como mulher, ele é muito amplo, né? Desde essa mulher cis até a mulher travesti mesmo. Para o homem, tem um quesito que é difícil, que é a questão do machismo. O homem, quando a gente fala assim, homem, o protótipo do homem que vem à mente é aquele homem macho, né? O macho lá que está fazendo aquela opressão do macho, né? Para você, como homem trans, como é que é lidar com isso? Assim, como é a questão do machismo? Como ser um homem sem chegar a esse ponto? Entre o polo, que é o homem, e entre o polo, que é a mulher, né, são da bipolaridade das sexualidades, né? Nós temos o homem afeminado, a mulher masculinizada e aí diversas outras sexualidades, como o rádio de sintonia, né? Você vai se sintonizando ao longo da sua vida. Em relação às pessoas transexuais, eu vejo que houve o início do movimento transexual, ou dessa onda do processo transexualizador, em que as mulheres tinham que se encaixar, né, naquele quadradinho de mulher cis. Então, as mulheres trans e também os homens transexuais, para conseguirem o laudo, né, o suposto laudo, e através desse laudo conseguir transformar o seu corpo cirurgicamente e conseguir adequar o nome e o sexo na justiça, então eles tinham que se encaixar. Então muitas vezes, eu também já fiz isso, você ia ao psiquiatra Ou ao psicólogo e você mentia sobre coisas da sua vida, do seu Exato. corpo, da sua sexualidade, porque o seu objetivo era o laudo. Hoje eu acho que nós já rompemos com isso, e graças à discussão teórica do movimento em relação às sexualidades, eu digo do movimento LGBT, principalmente do movimento de travestis e transexuais, que contribuiu muito com essa quebra de paradigma, né? A minha pessoa, eu percebi que quando eu me assumi homem trans, eu mantinha esse estereótipo de homem machão, então eu tenho que masculinizar o corpo, eu tenho que ficar, né? Mas eu nunca fui um homem agressor, tá? Nunca fui vamos supor, agredir minha mulher em casa, jamais, eu sou contra qualquer tipo de agressão. Mas eu sempre mantive esse estereótipo de homem. Em relação à minha orientação sexual, que não tem nada a ver com a identidade de gênero, né, eu percebo que eu ainda sofro influências.
Porque, por exemplo, eu gostaria de ser bissexual. Eu acho que você tem muito mais chances de conquista e muito mais chances de ser feliz. E por que não é? Porque eu não consigo sexualmente. Porque eu fui porque criado nesse padrão, exatamente. Você tem um conflito aí com... Um conflito comigo mesmo e eu não consigo. Né? Então, outro dia eu estava ouvindo uma discussão dos bissexuais e um menino colocou assim, a seguinte coisa: todo mundo fala que ser bissexual é ter um banquete, ter o menu completo, que você pode ir numa balada e lá você pode pegar homens e mulheres. Aí ele falou assim: não, isso é um grande mito, isso é uma mentira, porque você chega lá, os gays não te veem como gay, por exemplo, o homem gay, não te vê como gay suficiente, e a mulher hétero não vê no homem bi, por exemplo, ele como um homem suficiente. Aí, na verdade, em vez de ser um menu farto, é um menu reduzido. Eu acho que, na verdade, é isso e também vou um pouco além. São os preconceitos que nós mesmos temos. Nós tentamos, eu sou uma das pessoas que tenta desconstruir isso dentro do movimento LGBT. Nós temos de tudo no movimento LGBT. Nós já tivemos lésbicas que foram, mulher trans, que foi ao Senale, que é o Encontro Nacional de Mulheres Lésbicas, e foram por elas oprimidas em relação ao banheiro. Ou seja, uma lésbica entrou no banheiro, viu que a privada estava toda mijada e acusou em plenária final a transexual. Como se, se por fato dela não ser cirurgiada, ou seja, ainda ter o pênis, foi ela que urinou no vaso sanitário e não foi uma mulher lésbica, né? Enquanto homem trans, eu sofro preconceito por parte das lésbicas, porque as lésbicas têm a seguinte ignorância, mesmo do movimento LGBT. Ele foi contra o corpo da mulher. Ela não entende que a minha psique não é feminina. Eu nasci com uma psique masculina. E entre o meu corpo e a minha psique, quem vai mandar é a minha psique. Agora eu quero te falar uma coisa que eu tenho percebido nesses 16 anos de militância, principalmente 10 anos de militância trans, é o seguinte. Essa questão da doença, da patologia, é uma coisa muito séria. E de como a gente tem que ser macho e ser fêmea socialmente, porque tem muitas mulheres trans que não se encaixam nessa mulher trans feminina, tipo Amélia, o padrão Amélia, não se encaixa no padrão da família Doriana, aí acontece o quê? Muitas caem para o suicídio. A gente vê, eu recebi muitas denúncias disso também no Centro de Referência LGBT, quando lá trabalhei. Então, assim, nós exercemos a opressão contra nós mesmos, Pretendo publicar um livro agora no segundo semestre do ano, que chama-se Violência Doméstica e Intrafamiliar Homotransfóbica. Então, na parte da sexualidade humana, que é o primeiro capítulo do livro, eu falo disso, que o laudo é para nós tão igual aos trens que levavam os judeus ao caminho da morte nos campos de batalha nazista, entendeu? Então, eles eram obrigados a entrar nos trens, os homens nos trens de homens e as mulheres nos trens de mulheres, para serem levados para a morte. E eles não podiam transitar entre os vagões. Então, nós temos um laudo que nos autoriza como pessoa trans, só que nós não podemos deixar de ser trans, sendo que a sexualidade ela não é estática, ela vai mudar ao longo da vida. Tem uma palavra assim que eu aprendi. Quando eu aprendi essa palavra, eu fiquei doida, assim. Proteiforme, que significa isso, que a gente vai mudando o tempo todo, que a gente nunca é o produto terminado. Sim. E o processo de desconstrução também, ele nunca é terminado. Às vezes a pessoa, por estar dentro de um movimento LGBT, se diz desconstruída já, e não cometer algumas opressões. E no fundo a gente tem um local de fala, estou falando de algum lugar. E esse está falando de algum lugar pode levar a alguma opressão ou outra, Então, a desconstrução, a nossa sexualidade, tudo isso, a nossa identidade, ela é proteiforme, essa palavra bonita, que é disso que você está falando aqui. E sabe, Jaque, acredito mais na educação do que na criminalização da homofobia. As duas coisas são importantes. Como criminalista, eu vejo que não adianta só criminalizar a homofobia, se nós não educarmos a sociedade, se nós não educarmos o judiciário. Nós temos pilares de opressão, pilares sociais que são fortes, como esse pilar aqui, mais forte que isso aqui. Que a gente não consegue vencer, estrutural, que é, por exemplo, a religião é o primeiro pilar de opressão.
a mulher foi tirada da costela do Adão. E aí surgem as demais outras discriminações e preconceitos. Né? Outro pilar da opressão é a medicina. Até 1973, o homossexualismo, lembra, era considerado doença. Aí caiu o termo para homossexualidade, porque entendeu-se depois de 1973 que não é mais doença, não pode mais ser tratado. No caso da pessoa transexual, nós ainda temos essa patologia. Nós discutimos a despatologização no movimento social. Então, são dois pilares de opressão. E o último pilar de opressão é o direito. O direito é um grande pilar da opressão. O direito nos amarra, entendeu? A esses papéis. Isso é tudo referendado pelo direito. E hoje nós estamos numa Constituição cidadã que nessa fase política em que o Brasil se encontra, inclusive através de um golpe, de um impeachment que não é constitucional, nós percebemos o seguinte: todos os direitos que nós, movimento LGBT, pessoas LGBT, alcançamos até hoje, o direito de estar aqui sentados numa universidade pública, fazendo esse trabalho teu, entendeu? Se nós não tivéssemos uma Constituição cidadã, isso não existiria. Quando eu fui prestar a primeira prova da Ordem dos Advogados do Brasil, eu só pude começar a prova 40 minutos depois que todo mundo, porque achavam que eu estava fraudando a prova, que eu havia ido à prova para fazer a prova para uma menina, porque viram meu RG feminino e não queriam me deixar fazer a prova. Quase abaixei minhas calças para eles verem que em vez de um pênis eu tenho uma vagina, até que eu consegui fazer a prova, mas fui prejudicado no resultado final porque eu fiquei por um ponto. Hoje nós temos uma decisão da OAB Nacional, inclusive em relação aos profissionais do direito que passam na prova da UAB, podem tirar sua carteirinha com nome social. Essa decisão saiu, é recente, então é uma vitória e eu contribuí com ela. Vamos falar de militância. A militância da mulher trans já está bastante desenvolvida, não bastante, né? Mas já se ouve mais, se comparamos com a militância dos homens trans, né? Você pode citar, assim, quais são os principais órgãos de militância dos homens trans e falar um pouco da sua experiência como militante desse movimento? Enquanto nós tivemos o advento da Roberta Close no Brasil, em 1995, nós tivemos os homens trans aparecendo no movimento social LGBT só em 2005. Nós tivemos 10 anos de militância de mulheres transexuais se consolidando e trazendo também a visibilidade para dentro da sociedade. Né? Então, nós não podemos nunca esquecer de Roberta Close, porque ela foi que deu o boom. Ela foi a primeira transexual, a primeira mulher transexual a posar nua para Playboy. As mulheres trans já começaram com um boom. Já os homens trans não, começaram mais tímidos. Eu comecei como mulher lésbica masculinizada em 99. Participei de uma ONG chamada na época Moleca. Moleca, me lembro. Isso, grupo de mulheres lésbicas de Campinas, movimento lésbico de Campinas. Depois eu não me encontrava ali naquele universo, eu falei, eu já tinha problemas com a minha identidade, com o meu gênero, né? Eu pensei, não, eu preciso ir para uma ONG mista, fui para uma ONG mista. Quando eu comecei a militar na ONG mista, eu comecei a perceber as travestis, aquelas identidades que elas eram bem parecidas comigo. Aí eu comecei a ter uma crise, comecei a pensar, não, então eu sou travesti. Até então eu não sabia o que era transexualidade, não se discutia no movimento com tamanha propriedade o que era transexualidade. Até que um dia nós recebemos no Identidade uma transexual chamada Bárbara Graner, que foi que eu percebi, falei, não, eu pareço com essa pessoa. Só que ela tinha o universo feminino, ou seja, o homem, a pessoa nascida no corpo cis, né, no corpo masculino, que fez a adequação para o sexo feminino. E eu não imaginava que o inverso era possível. Até que eu comecei a militar, eu fui no encontro da BGLT em 2005, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Transgêneros. E eu estava na reunião das lésbicas, eu me inscrevi como lésbica, e eu não estava me sentindo bem ali, discutindo as demandas e as pautas femininas. Eu queria outra coisa, eu queria o universo masculino para mim. E aí foi que eu passando pelos corredores, saí para tomar água, o Alexandre Peixe, da Associação da Parada de São Paulo, falou, sai daí, cara, isso daí não é para você, vem aqui, vem na reunião de trans. E eu fui, só tinha ele de homem trans.
O resto, todas as meninas. Então nós tínhamos ali... Isso por volta de que ano, mais ou menos? Isso foi em 2005. Recentemente. Tinha umas 20, 30 Eu sei que meninas, faz 10 anos. 10 anos, e só o Alexandre Peixe de homem trans. E aí foi que eu comecei a ouvir aquelas pessoas falarem da vida dela, o que elas sentiam. as necessidades, que era hormônio, cirurgia, né? E aí eu falei, bom, eu sou peixe desse aquário. E aí eu me descobri, né? Me assumi transexual. Olha, você falou, assim, você via as travestis ali e aí começou a se identificar, né? No Brasil a gente tem essa realidade, né? A gente divide, né? Aqui em travestis e transexuais, né? E parece que a questão de classe, ela é bem fulcral, assim, para determinar a diferença de uma coisa e outra, né? Travesti e transexuais. Para os homens, como se dá essa divisão? Existe, assim, um tipo que poderia ser equivalente a uma travesti na transmasculinidade? Não, eu acho que não. É uma pergunta bem complexa. É complexo. Difícil de responder, mas assim, eu vejo o seguinte, como militante. Nós temos a primeira realidade. Parece, tá, entre aspas, que as pessoas transexuais vêm de famílias mais privilegiadas na questão de classe. Isso, Parece. é isso que eu sinto também. Mas eu não acho que seja isso. Eu não acho que exista travestis que só nascem em lares pobres. Não. A posição da família em relação a uma identidade, em relação a outra identidade que é diferente. Porque enquanto transexuais, por exemplo, eu enquanto lésbica, mesmo se eu tivesse me assumido homem trans, digamos, na adolescência ou pré-adolescência, eu passaria batido na escola. No caso das travestis, isso já é impossível, porque elas começam a transformar o corpo já desde pequena, muito pequenas. E aí acontece o quê? O espancamento da família, principalmente o pai expulsa de casa. Daí nós vemos, no caso das pessoas trans, não, elas continuam na sua identidade cis, temporariamente até um período. No caso das travestis, não. Eu acho que elas alçam voos mais cedo para a identidade de gênero delas. Elas firmam a identidade delas mais cedo. Uma outra coisa que eu acho também, eu trabalhei no Centro de Referência LGBT como assessor jurídico 3 anos. No meu trabalho atendendo as vítimas de transfobia, eu vejo também o seguinte, no caso travestis, as pessoas travestis têm muita evasão escolar. Então na escola, quando elas começam a transformar, cresce o seio, começa a tomar hormônio, cresce o seio, deixa o cabelo crescer, pinta a unha, na escola elas sofrem a violência, inclusive pedradas elas sofrem. Lembra da Janaína ali? A Janaína Lima é um caso. Exatamente. No caso das pessoas trans, não. Eu acho que os pais são mais participativos. Os pais sentem menos vergonha em assumir uma pessoa, um filho transexual ou uma filha transexual, do que em assumir uma filha travesti. Um caso também que eu acho que é grave é a questão de como a medicina encara isso. Porque se você for ver em relação ao CID, ao que nos patologiza, a pessoa transexual é vista como coitadinha social. Então ele tem uma doença, ele tem um CID. Na questão das travestis, o CID delas é um CID pejorativo, vai para o fetichismo. 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 Travesti e fetichismo. Então a gente não consegue... Transsexual, doente mental. Doente mental. A gente não consegue romper com o paradigma social de que as travestis são um mal social. Os transexuais podem ser reinseridos na sociedade se eles forem coitadinhos tratados. Acho que esse é o grande mal. E você está há 16 anos na 16 militância. anos. 16 anos. A gente tem um caso muito grande das delegacias, né? São os organismos de denúncia, né? A gente tem esses casos. Eu lembro que eu acompanhei bastante também as vítimas do centro de referência, quando elas vão sozinhas, desacompanhadas de um profissional do direito, desacompanhadas de um advogado à delegacia, o que acontece? Normalmente o delegado não quer registrar a ocorrência, né? O delegado acha que homofobia e transfobia é crime de menor potencial ofensivo, que ele tem coisa mais importante para fazer. Isso eu já ouvi de delegado em delegacia. Então, muitas vezes eu tinha que acompanhar a vítima até a delegacia, porque senão o BO não era feito. E hoje, até uma reclamação, é que eu saí do centro de referência, fui tirado do centro de referência por questões políticas dessa atual administração, e hoje nós não temos mais um profissional do direito, tá? Um assessor jurídico que acompanhe essa população. Nós temos em Campinas uma coordenadoria de políticas públicas LGBT. Nós estamos indo para o 2º mandato, praticamente, porque provavelmente esse prefeito seja
reeleito, e nós não temos um coordenador de políticas públicas ou uma coordenadora de políticas públicas. De todas as coordenadorias da Prefeitura Municipal de Campinas, juventude, deficientes, negros têm coordenadores. Só a nossa LGBT não. Por quê? Porque é um governo de um prefeito que é evangélico. Cristão. Essa é por isso... É aí que a gente esbarra, né? É aí que a gente esbarra. Nossos direitos. É aí que a gente esbarra. Na falta de laicidade do Estado. Recentemente, a Câmara Municipal de Campinas aprovou uma lei, foi em abril. A lei fala sobre a educação evangélica. Semana da Educação Evangélica. Isso atenta... Semana da Educação Evangélica. E vai lá e barra ideologia de gênero. Sim. E atenta contra a laicidade do Estado. Porque vai contra as demais religiões, porque se tem que ter educação religiosa, então que ela seja universal, seja de todas as religiões. Então eu, enquanto bandista, enquanto macumbeiro, eu tenho o direito de ir lá também e promover educação na semana religiosa, né? Então nós vemos uma Câmara evangélica que aprovou, nada contra os evangélicos, porque eu já fui evangélico, né? Mas nós vemos uma Câmara que aprovou o quê? Uma lei só para o umbigo dela. Olha, gente, a gente não é contra evangélico, viu? A gente até tem amigo evangélico. Mas, brincadeira, a gente é contra a política dos evangélicos, sobretudo, não é verdade? Sim, a gente é contra a falta de laicidade de Estado, né? E contra a falta de Estado democrático de direito. Exatamente isso. Perguntinha aqui, vindo dos bastidores aqui da produção. Aqui eu quero saber de você como foi a evolução assim, do movimento trans ao longo dos anos, você que tem 16 anos de experiência, né, ao longo desses anos, e principalmente agora com a internet, em que as militâncias, né, aconteceram aquele boom. Né, foi muito importante assim, para a gente se organizar, para a gente se encontrar. E isso como aconteceu dentro da militância do homem trans? Eu vejo o seguinte, quando eu comecei na militância em 1999, como que era que os grupos se comunicavam, os grupos, as ONGs se comunicavam, os militantes? Nós mandávamos e-mail, nós ligávamos e fazíamos os eventos, né? No caso de uma violência, aconteceu uma violência, por exemplo, a violência que aconteceu com a Bolina. Travesti. Verônica Bolina, exatamente. Nós ficamos sabendo da questão, da violência que ela sofreu a toque de caixa. Ela sofreu a violência, dali umas 3 horas, nós já recebemos no Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais a denúncia dela. Então assim, hoje nós conseguimos romper a violência, fazer um enfrentamento à violência de maneira rápida, conseguimos capilarizar as informações para os grupos, para as ONGs. E conseguimos, como eu vou te falar, capacitar os nossos militantes, promover a capacitação rápida. Só que, por um outro lado, ao mesmo tempo que a internet ela trouxe um benefício, eu acho que as instituições não acompanharam. Por exemplo, nós conseguimos receber a denúncia da Verônica Bolina em tempo rápido. Só que nós não conseguimos até hoje tirá-la da situação de cárcere. Está presa. Continua presa. Assim, e essa coisa da situação carcerária, né, das pessoas trans, né? Também se você não tem a retificação no documento, você vai preso na outra. Só que nós temos. E como hoje... é que é? Tem aula especial? Nós temos, não é a lei, tá? Não tem força de lei. Mas nós temos uma resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, mas isso só para o Estado de São Paulo, tá? Essa é uma vitória que a militância do Estado de São Paulo conseguiu junto à Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Nós temos, ela chama-se SAP 01, desculpa, lá prevê sim que a pessoa transexual seja colocado no presídio ao qual a sua identidade de gênero se identifica, então a mulher trans no presídio de mulher, e no caso dos homens também no presídio de mulher. Né? Senão... porque os homens trans reclamaram, chiaram um pouquinho na época, alguns, mas eu entendo até o porquê pensaram dessa forma, porque assim, o presídio masculino é realmente hostil, né? Então os homens trans poderiam sofrer o estupro também corretivo ali. Então por isso que a administração pública, juntamente com a militância, pensou dessa forma. É melhor assim.
para preservar a integridade do homem trans. Né? Nós temos também nessa SAP, permite a visita íntima. Então, se eu for preso amanhã, eu tenho direito a ter a visita íntima. Tanto da minha parceira, ou se eu tiver um parceiro, ele tem direito a me visitar. Como tem um parceiro ou a parceira cis visita o seu companheiro ou sua companheira no presídio. Nós temos esse mesmo direito. Então, acho que nós avançamos sim. Fazendo uma leitura do movimento social LGBT, nós avançamos. O problema é essa fase agora, tal qual o Brasil se encontra, né, pós-impeachment, em que nós estamos vivendo um retrocesso dos direitos humanos. Né? Nem me fale. E aproveitando o gancho que a gente está falando de política, né, vamos falar disso. Gente, para quem não sabe, o Regis também é um pré-candidato ao posto de vereador daqui da cidade de Campinas. Por qual partido, Regis? PCdoB. PCdoB. Partido Comunista. Partido Comunista do Brasil. Então, Regis, você como pré-candidato, como homem trans, Qual é a sua discussão que você traz? O que você tem como plano? Bom, na verdade eu trago aí uma experiência de militância LGBT de 16 anos, de militância de rua, não tão somente militância de internet, né? Nós já ajudei a organizar a parada até 2009, eu já carreguei muito caixão de travesti, amiga minha, transexual, que morreu barbaramente assassinada fazendo ato na rua da cidade de Campinas. Já ajudei a aprovar políticas públicas em Campinas, inclusive o próprio Centro de Referência LGBT. Foram várias conquistas por qual eu passei. O Regis hoje vive também a experiência de um homem transexual articulado com o IBRAT, né? Sou um dos fundadores do IBRAT, articulado com o Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais, sou membro da executiva do Fórum Paulista como coordenador administrativo e jurídico. Eu também trago a minha experiência profissional, a experiência do profissional do direito, do criminalista do direito. Eu trago também a experiência religiosa. A menina dos meus olhos é trazer para Campinas um centro de atendimento a travestis e transexuais, atendimento em saúde. Né? A minha menina dos olhos também é uma escola drag em Campinas. Já teve, né? Uma escola drag em Campinas. Teve do É Jovem. Do É Jovem. A menina dos meus olhos também é uma casa de passagem para travestis e transexuais acima de 60 anos, porque quando a nossa população consegue envelhecer, que normalmente não consegue, ela não tem onde ficar. Aí ela vira o quê? População de rua, como nós vemos várias pessoas travestis e transexuais moradoras de rua. e você não tem medo, por exemplo, de se eleito, se deparar com essa Câmara horrenda que a gente tem em Campinas? Você não tem medo, estando num partido pequeno, que não tem representatividade lá, como você lidaria com isso? uma frase de Martin Luther King, né? Não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. Então eu, enquanto defensor da causa LGBT, essa defesa está no meu corpo, no meu ser, eu sou LGBT, então eu vou fazer o enfrentamento sempre, enquanto militante, até me arrepio. Tenho que fazer o enfrentamento sempre. E o que você pensa assim como um possível representante trans sobre a política LGBT? Bom, primeiramente eu acho que todas as lutas são legítimas. Todas as lutas contra a opressão são legítimas. Por exemplo, antigamente a ANTRA, Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, da qual eu estou filiado desde 2006, ela não permitia militantes independentes. Não importa se eu estou numa ONG ou não, importa que no meu dia a dia, se eu vou numa academia de ginástica, eu estou sendo militante aí, trans. A nossa militância ela não é uma opção, constante, né? não, ela é o tempo inteiro. A sua identidade é uma militância. Você sair na rua vestida como Jaqueline é uma militância. Você não precisa estar numa ONG, você não precisa estar num partido político. É uma militância. Existem várias formas de militar. Eu estou no movimento social organizado desde 1999. Tem pessoas que surgiram agora, fazem uma militância de internet. Tem pessoas que fazem uma militância artística. Não deixa de ser militância. Isso é que importa. A gente precisa
parar de brigar, parar de rachar e somar. Se tivéssemos mais dois do lado do João Willis, como você me falou? Sim, exatamente. Se nós tivéssemos mais dois, com certeza nós teríamos mais fôlego, mais chance de vencer a opressão. Mesma coisa na Câmara Municipal de Campinas. Se for só o Regis, vereador, vou conseguir enfrentar a opressão? Vou conseguir construir política pública? Sim, mas se tiver mais dois ou mais duas, com certeza a nossa luta, né, nós vamos lutar de mãos dadas. Então a força é maior. Socialmente, a gente tenta, através da educação, vencer as barreiras do preconceito social e nós nos deparamos muitas vezes com os pilares da opressão, que é a religião, a lei e a medicina. E eu espero que cada pessoa veja que você tem na sua família uma pessoa LGBT, uma lésbica, um gay, um bissexual, uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, que tem que ser tratada com dignidade e respeito. É isso que diz nossa Constituição e é isso que tem que ser cumprido. Por favor, colabore comigo. É mais fácil quebrar o átomo do que o preconceito. Ai, Regis, foi muito legal o nosso papo hoje. Nossa, adorei conhecer um pouco mais das causas, conhecer um pouco mais você, sua proposta política, etc. Vamos lá fazer um brindezinho. Muito obrigada. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. Oh, la perderás, perderás. Esta tierra que es de bendición, este agua. E eu tenho uma pergunta final. A pergunta que não... Solteiro. Não, nada disso. Você falou que é casado. Não, fui casado, sou solteiro hoje. É o seguinte, a pergunta que não quer calar. Regis, olha bem pra mim, você que tá me conhecendo melhor agora. Que chá que você acha que é a minha cara? Chá de anis. Chá de anis. estrela. Chá de estrela? Ai, que chique, gente. E o que é esse chá de anis? Explica Isso é aí. bela. Ai, obrigada. Seu trabalho é belo. Seu trabalho é belo. Ai, gente, E é eu muito tenho importante. vergonha. Seu trabalho é importante. Ai, eu tenho vergonha de elogio, não sei lidar com elogio, gente, é sério, eu não sei, fico morrendo de vergonha, as pessoas vão lá no meu Face e falam, ai, que bonita que você tá. Eu gosto, pode elogiar que eu gosto, mas eu não sei lidar. Eu não fico vermelha, mas eu não, ai, que vergonha. Mas é isso, Regis, muito obrigada mais uma vez por ter topado o meu convite, assim, a nossa equipe toda agradece, a nossa equipe que é linda, maravilhosa, a Kio, a Carmen, o Carlos e a Vicenta também. Manda um beijo para todos vocês. Manda um beijo pro pessoal. Um beijo. Até a próxima. Obrigado.